Ora, muito bem. Acordou muito mais cedo do que eu pensava. Eu tinha previsto que o seu corpo continuaria sob a influência da anestesia durante mais algumas horas. Devido à complexidade do tratamento e à minha preocupação de que pudesse romper os seus pontos, eu sugiro que descanse o máximo possível. Digamos que, se não fosse a sua amiga, provavelmente já estaria morto. Não se esqueça de lhe agradecer quando ela acordar. Quem diria, toucazinha? Se colocar em perigo para salvar alguém. Uma conclusão que eu não pensei de forma alguma pudesse acontecer. Você é importante para ela. Devo reconhecer o fato de que ela colocou a sua própria vida em perigo com o objetivo de garantir a sua segurança, tanto nas mãos do CCG, como enquanto estava na mesa de cirurgia. Amigos desde a infância, né? Ah, mas que surpresa agradável. Quando a gente se conheceu, ela sempre foi muito reservada e raramente abria a boca, o que naturalmente me deixou muito preocupado com o futuro que lhe estava reservado. Embora ela nunca tenha sido uma pessoa muito sociável na nossa espécie, eu me sinto orgulhoso por ela ter encontrado mais alguém que pode confiar pro que deve e é. Mas antes que possamos falar mais sobre a vida da Touca, eu preciso te alertar umas coisinhas. Eu lamento ter que te dizer isso, mas eu tenho que te informar sobre o seu estado atual. Como sofreu várias perfurações e alguns dos seus órgãos foram esmagados, o procedimento que eu tive que adotar para preservar a sua vida foi, no mínimo, pouco ortodoxo. Não é algo que esteja contemplado em nenhuma das especialidades cirúrgicas. Vamos voltar ao princípio, sim? Depois do incidente com o CCG, a toucazinha me ligou e insistiu para que eu tomasse todas as medidas necessárias para te salvar. No início eu fiquei bem confuso. Ela me fez prometer que eu faria o impensável para te ajudar. Assim que vocês dois entraram no quarto, eu vi que o seu estado era crítico. A probabilidade de sobrevivência era quase nula, dado que nenhum dos tratamentos testados e comprovados provou ser eficaz. Ela propôs que eu transplantasse uma porção dela mesma dentro do seu corpo como último recurso. No início eu fui contra, claro, mesmo que eu tenha ficado intrigado pela sugestão. De fato, você deve estar bem ciente da nossa espécie, correto? Só para deixar nos autos, depois de eu pensar muito bem, eu decidi que essa era efetivamente a única opção disponível. Nós salvamos a sua vida, mas isso teve um preço. Com a conclusão do processo, você se tornou um de nós. Eu tenho uma dificuldade em compreender como é que o seu corpo foi capaz de se regenerar tão rapidamente. Talvez o seu DNA seja mais sofisticado do que eu supunha. Talvez alguém na sua família que sofra de uma circunstância comparável? Não? Mais uma razão para investigar essa circunstância. Devido à sua peculiaridade. Possivelmente tem alguma ideia do que eu preciso fazer para garantir a sua sobrevivência agora? Por muito que me custe dizer isso, nenhuma refeição comum será capaz de sustentar o seu corpo. A sua alimentação terá de mudar radicalmente. E devido à influência da sua nova estrutura celular, terá que começar a consumir carne humana. Mas não tenha medo. Não precisará matar transeuntes na rua. Nós temos um método mais eficiente para adquirir comida, já que o nosso principal objetivo é coexistir pacificamente com a humanidade. Nós jamais pensaremos em manchar essa confiança. Mas quando você se sentir um pouquinho melhor, eu vou te apresentar para um local que satisfaz todas as necessidades nutricionais da nossa espécie. O que me leva à minha próxima observação.
Eu presumo que a Tocazinha passou vários dias sem comer. Ela estava bem pálida e a respiração dela estava bem pesada. Ai, eu juro, como é imprudente essa garota. Voltando a você. Eu acho que eu não preciso te dizer isso, mas a sua nova realidade é obviamente algo que não deve ser partilhado com os outros. Guarde pra você, tá bom? Se as muitas alegações vierem a ser provadas ao público, eu penso sinceramente que os nossos dias de paz terão um fim terrível e que uma guerra vai eclodir, ceifando a vida de inúmeras vítimas, de ambos os lados. Sabe? Nem todos nós temos uma visão tão calma do futuro. Há muitos extremistas que operam nas sombras e não têm nenhum tipo de respeito pela vida humana. Eles veem os humanos como nada mais do que gado. Essas pessoas são lunáticas, que até mesmo estão dispostas a exterminar a própria espécie para preservar o que eles chamam de cadeia alimentar. Tenha extrema cautela. Se por acaso avistar um deles, eu peço encarecidamente para que corra o mais rápido que puder, sem olhar para trás. No meu caso eu nasci assim. Com o passar dos anos, meus olhos ficaram desse jeito. Como os dias mudaram. Há alguns anos atrás, a capacidade de alguém da nossa espécie permanecer em total reclusão determinava o seu tempo de sobrevivência. No caso de um de nós ser revelado, o CCG o executava instantaneamente. Espalhava desinformação sobre o assunto através dos meios de comunicação, de modo a evitar o pânico generalizado. O que eu não posso culpá-los, afinal eles nos temem. Apesar dos nossos corpos serem mais adaptáveis do que os dos humanos, seríamos incapazes de evitar a morte se estivéssemos sujeitos a traumas contínuos. Por isso, se precisar de alguma coisa, pode confiar em mim. O meu nome é Shu Tsukiyama e eu vou tomar conta de você a partir de hoje. Não havia mais ninguém para tomar conta dos feridos, então eu me ofereci, mesmo que não fosse muito do meu feitio no passado. Aquele velho possui muitos talentos e ele se dedicou a me ensinar sobre medicina. Você vê, a Anteiko me deu uma oportunidade de redenção após eu quase devorar um pequeno Gu chamado Kaneki. O cheiro daquele jovem era intoxicante. Me perdoe pela minha recaída. Isso é algo que eu não faço mais. Você tem a minha palavra. Mas, mudando de assunto, acredite, a medicina é uma arte delicada. Uma dança completa entre a vida e a morte. Ora, acabei me referindo ao meu trabalho assim como o Uta descreve o dele. Que cômico. Como alguém que aprecia os prazeres da carne, eu vejo nosso estado como uma bênção. Uma dádiva que merece ser celebrada e protegida. Imagina poder explorar os segredos da nossa fisiologia, desvendar os mistérios do nosso corpo e talvez descobrir maneiras de fortalecer nossas habilidades. Além disso, somos uma comunidade, uma família ligada por nossa natureza única. Eu sinto uma responsabilidade em preservar nossa raça, em garantir que cada um de nós tenha a chance de viver plenamente, apesar das dificuldades que enfrentamos no caminho. Algo que jamais poderia fazer como antigo gourmet. Bom, eu irei resolver algumas coisas no caminho, mas eu estarei sempre a postos caso precise. Além disso, ainda há fatores sobre a sua composição genética que precisam ser esclarecidos. Por favor, pode me dar uma licença por um momento? Eu tenho de fazer uma ligação e eu já volto com os comprimidos.
Enquanto isso, deite-se e descanse. Eu volto logo.